Quero saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor e aqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão, que possam também ser abençoados pela explanação da palavra do Senhor que passamos agora a fazer. Eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 40. E aí nós aceitamos aí o desafio de dar sequência na sequência, na verdade, dos sermões em Gênesis, né, que o pastor vem fazendo, domingo após domingo, só justificando a ausência dele. Quem não estava aqui pela manhã, o mesmo se encontra na cidade de Jardim do Seridó, dando ali também suporte àquela congregação. São apenas 23 versículos, tá? Será todo o capítulo. E aqui o capítulo 40, na verdade, vai tratar sobre sonhos, né? Vai tratar de José na prisão, interpretando aí os sonhos de dois prisioneiros importantes. O texto nos diz assim: passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por um tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Verso 23, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Amém. Pode sentar, vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por cada passo litúrgico aqui já vivenciado e oferecido ao Senhor por cada um de nós. Agora os nossos corações se voltam à Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem a ensinar ao Teu povo nesta noite. Um exemplo ocorrido há muito tempo atrás, mas que está registrado na Tua Palavra, que é eterna.
e que essa palavra possa tocar, nos transformar, nos converter nesta noite, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos desde já por ela lida. Esperamos, ó Deus, pela tua graça, que o Senhor possa falar por meio dela aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu não preciso solicitar, mas gostaria sim que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque embora a interpretação dos sonhos desses dois personagens sejam bem claras, mas estaremos recorrendo sempre ao texto para que possamos entender algumas expressões nele contidas. Interessante, irmãos, é que todos nós sabemos e vivemos, compomos uma sociedade temporária. Todos nós passamos por isso, de uma forma ou de outra. Temporária no tocante a aproveitar o tempo que temos e não desperdiçá-lo. Nós ouvimos algo como, tempo é dinheiro. Quem nunca ouviu essa frase? Nossa, tempo é dinheiro, então a gente não pode desperdiçá-lo. E corremos para realizar os nossos sonhos. Nós somos convencidos por uma cultura que não espera, mas que faz acontecer. Paqueramos com as frases de pensadores que de forma bem poética e sorrateira tentam pôr o controle da vida nas mãos do próprio indivíduo, o fazendo acreditar em si mesmo e menos no seu Criador, fazendo gerenciar o seu tempo e não esperar naquele que há muito tempo controla esse tempo desde sempre, levando a tomar as rédeas da sua existência e decretar ou mesmo traçar os seus próprios planos, fazendo esquecer que é um ser completamente dependente do agir divino, bastando apenas um cisco no olho ou uma unha encravada para fazê-lo desconcentrar ou mesmo ter que alterar a sua agenda essa que não estava com isso previsto. Basta apenas uma pequena distração e tudo foge do nosso controle. Esperar no Senhor, descansar em Deus, confiar nos seus planos, contentar-se nas suas providências. Irmãos, isso são expressões que podem até soar estranho, até mesmo no nosso meio cristão. Mas como aprender então com os muitos exemplos que as Escrituras nos mostram? Hoje veremos mais um capítulo na história desse importante personagem, que muito tem a nos ensinar, que é o personagem José. E aí, como de costume, para que a gente possa entender o contexto, caso você não tenha acompanhado toda a trajetória, né, como tem sido exposto aqui domingo após domingo, nós temos acompanhado uma história repleta de dificuldades e de muitos revés na vida de José. E aí a gente precisa fazer uma rápida retrospectiva. Ele é um indivíduo que tinha um relacionamento com o seu pai, e esse relacionamento era um relacionamento onde ele recebia um carinho e uma atenção em maior demasia do que os outros irmãos. E com isso, isso fazia com que o ciúme fosse gerado entre esses irmãos, né? A gente vê também a trama dos irmãos para se livrar do José, que era o caçula da família. Nós vimos a negociação de sua venda, nós vimos a sua vida agora como escravo, nós vimos o início de um bom trabalho, mesmo ele sendo escravo, na casa de Potifar, né, que era o homem de confiança do faraó. Nós vimos também a tentação que o mesmo vivenciou e também o escape com a esposa de Potifar. E agora nós estamos diante de uma cena onde ele vai interpretar os sonhos dos oficiais de Faraó dentro de uma prisão. E aí José, ele se encontrava detido pela falsa acusação de tentativa de estupro. Isso aí foi visto no capítulo 39, no domingo passado. E aí a esposa de Potifar, que era o oficial de Faraó, né, ela foi a sua acusadora. E aí, mesmo estando José preso, Deus era com ele. A gente consegue visualizar isso no capítulo 39, no versículo 21. Na verdade, não só nessas duas passagens, mas outras passagens no capítulo 39, vamos entender que mesmo em meio a situações difíceis, José sempre contava com a boa mão do Senhor. Deus ele estava a trabalhar na vida de José em meio a qualquer situação que o mesmo tivesse ali vivido, né? E tudo que ele fazia no tocante à administração, inclusive da prisão, ele era bem sucedido. Então ele teve a experiência de ser bem sucedido no palácio, e agora no cárcere preso ele também estava sendo bem sucedido. E a gente precisa lembrar que, embora José ele fosse extremamente habilidoso,
tenha passado, o prosperar das atividades não se dava por essa habilidade, mas sim porque o Senhor agia por intermédio de José. José ele não foi poupado no sofrimento, mas sim, ou melhor, José ele não foi poupado do sofrimento, mas ele foi poupado no sofrimento. Em outras palavras, Deus o provou para aprová-lo. E aí talvez tivesse sido, irmãos, uma tragédia se José ele tivesse subido a rampa do palácio antes do tempo. Foi necessário todo esse tempo, seja no cárcere, seja o tempo que ele viveu esquecido ali naquela prisão, para que ele pudesse ser aprovado pelo Senhor e todo o seu plano ser posto em prática. E aí, isso se fez necessário para que José pudesse ter sido forjado pelo Senhor nas dificuldades por ele vividas. E nós entendemos, irmãos, que devemos entender que o Senhor, Ele é dono do tempo e tudo faz como lhe agrada. Nós podemos entender, visualizar isso no Salmo 115, no versículo 3. O Senhor, Ele é dono do tempo e faz tudo como lhe agrada. E aí, diante dessa sociedade que vivemos, onde tudo é temporal, onde a pressa, ela se torna muitas vezes aliada nossa. Por exemplo, um exemplo bem prático, né? Acredito que a maioria dos que aqui estão possuem um WhatsApp. E aí, de algum tempo para cá, puseram um outro recurso no WhatsApp, que é onde você pode acelerar um áudio. Para quem geralmente... eu caí e ainda sou refém disso aí. Para escutar qualquer áudio, eu boto lá na velocidade 1,5, 2, e aí minha esposa, como é que você consegue entender? Mas nós somos dessa geração, onde alguém que teve essa ideia, onde alguém que incrementou isso ainda mais nessa ferramenta, também vive nessa comunidade, nessa sociedade louca, onde tudo é temporal, onde nos apressamos para muita coisa. E nós estamos diante de um personagem onde precisou experimentar o tempo, onde até a sua espera precisou aguardar. Então, aquilo que a gente entende e a gente percebe na história de José, eu não costumo geralmente dar títulos aos sermões, mas se fosse dar um sermão, um título a este sermão, seria um plano por trás das grades. E aí José estava no cárcere, ele estava preso, mas ainda assim existia um plano, não um plano de fuga, não um plano de ser ele bem sucedido, mas um plano de Deus por trás daquela situação que envolvia um cárcere. Nós ressaltamos aqui que nos mais diversos ambientes por onde José foi posto, ele tinha em mente manter-se fiel ao Senhor, e Deus era com ele. Ele não mudou a sua fidelidade diante do cenário que ele vivia, seja ele no palácio ou seja ele na prisão. Ele procurou ser fiel. Ele não foi um produto do meio. O ambiente que ele estava não influenciou em ser ele mais ou menos fiel. Ele permaneceu fiel. Ele tinha isso como o seu distintivo, como a sua marca. Eu preciso ser fiel ao Senhor, independente de onde eu esteja. Ele influenciou e ele transformou o ambiente onde ele estava. No palácio ou na prisão, ele manteve-se fiel a quem ele servia. Esse é um contexto, para que a gente possa agora adentrar no texto. Estamos diante de um prisioneiro, injustamente colocado naquele cárcere, mas que ainda assim contava com um plano divino que estava por trás daquelas grades, por trás daquela situação. No versículo 1, o texto vai dizer o seguinte, inicia dizendo, passadas estas coisas. Mas que coisas seriam essas? O capítulo 40 é um outro episódio da história de José. E as coisas que o texto se refere estão no capítulo 39. Após a falsa acusação de tentativa de estupro feita pela esposa de Potifar. O mesmo é preso, vai para o lugar onde os presos do rei, ou seja, do faraó, eles eram ali aglomerados e ficavam ali aguardando as suas sentenças. E eu volto aqui a ressaltar, irmãos, é interessante como percebemos que a todo instante e por onde José passou, o Senhor era com ele. Volta os seus olhos aí para o capítulo 39, veja o que diz o verso 2. O Senhor era com José. Veja o que diz o verso 3, o final deles. O Senhor prosperava em suas mãos. No versículo 5 vai dizer, o Senhor abençoou a casa. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha. No versículo 21, vai dizer, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno
No versículo 23, porque o Senhor era com ele e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. Nós estamos diante aqui de um personagem que contava sempre, independente do cenário onde ele estava vivenciando aquela situação, ele contava sempre com a mão poderosa, abençoadora, que fazia-o prosperar em tudo aquilo, em todas as suas atividades. E aí a partir do versículo 2, vão entrar aqui, na verdade, dois novos personagens, versículo 1 e versículo 2, dois novos personagens, agora oficiais, estavam agora sendo presos, pessoas de total confiança de Faraó, pois cuidavam, esses dois, tanto o padeiro-chefe como o copeiro-chefe, eles cuidavam da alimentação, eles cuidavam para que o seu senhor, o Faraó, ele não fosse envenenado. Era uma prática, e aqui nós estamos falando do Faraó, aquele que presidia, aquele que governava, na verdade, a maior potência da época. E todo cuidado era pouco, principalmente com a alimentação daquele homem. Então ele tinha ali um padeiro-chefe que fazia ali iguarias, era o chefe da padaria central, e nós tínhamos o copeiro-chefe, aquele que antes de qualquer alimento chegar à boca do Faraó, passava primeiro pela dele. Porque se houvesse alguma coisa errada, primeiro morreria o copeiro. Então eram dois personagens de confiança, eram pessoas que andavam, que caminhavam, que tinham uma vivência na casa do Faraó, e provavelmente seriam elementos chave para que traições pudessem ser planejadas e esses personagens serem eles utilizados para tal coisa. E o texto vai dizer que eles cometeram algo. O texto ele não é claro quanto à ofensa praticada por eles, mas foi algo grave o suficiente para que eles pudessem ser presos e ali ficarem aguardando a sua sentença. O preso ele não era colocado ali naquela masmorra, ali naquela cela, por algo simples, mas por algo que existia ali um nível de gravidade. Então eles não foi numa situação de responder em liberdade, mas era regime fechado. Então muito provavelmente esses dois elementos, esses dois prisioneiros, agora prisioneiros importantíssimos, que passam agora a fazer parte dos cuidados de José. Lembremos que José, mesmo na prisão, ele contava também com a confiança. O que a gente vai ver isso no versículo 3 e 4, quando a gente já leu, mas vai dizer assim: e mandou detê-los na casa do comandante da guarda. Se a gente atentar e voltar os nossos olhos para o capítulo 39, vai dizer assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então esse personagem, ele sai de cena com o nome Potifar, mas ele volta a ser lembrado no capítulo 40, quando ele é mencionado como comandante da guarda. E aí é de percebermos a importância disso, porque esse mesmo Potifar foi o esposo daquela que forjou toda uma situação de tentativa de estupro. E aí, irmãos, a gente há de entender que um crime como esse seria passível de pena de morte sem precisar de julgamento. Ou seja, mas José ele estava sob os comandos daquele que teoricamente teria sido traído. Mas por que José não foi condenado de imediato? Provavelmente Potifar ele não tem acreditado na história de sua esposa 100% falando. Mas como ossos do ofício, tirou José de circulação e colocou-o no cárcere. Nesse contexto, embora José, na verdade, estivesse preso, ainda contava com a confiança desse chefe da guarda, pois ele lhe havia confiado a administração do cárcere nas mãos de José. E aí, nesse contexto, José era o administrador do presídio. Aqueles que serviam ao grande governador do Egito estavam agora sob os cuidados de José. E há de entendermos que o texto não é claro, mas provavelmente eles já se conheciam, porque tanto José havia servido na alta cúpula do comando, como o copeiro e o padeiro-chefe. Então, provavelmente, esses funcionários, eles se conheciam, eles serviam na alta cúpula do Egito. Agora, eles se encontravam numa situação nova e inesperada. Eles se encontravam na prisão. Ora, estavam no alto, estavam no topo. Agora, eles estavam onde ninguém mais queria estar, que era numa prisão. O versículo 5 vai falar agora sobre algo que é bem presente na vida de José, que são os sonhos.
Na verdade, a história de José, quando se fala de sonhos, se divide em 3 blocos: os sonhos dele mesmo, os sonhos do padeiro e do copeiro e os sonhos de Faraó. Então são 3 momentos onde a questão dos sonhos eles são bem enfatizados na história de José. E no versículo 5 vai dizer que eles sonharam na mesma noite, e estes sonhos lhe aumentaram a tristeza. Por que lhe aumentaram? A de entendermos que eram funcionários da alta cúpula e que de uma hora para outra foram postos agora como prisioneiros. Então é óbvio que qualquer pessoa estaria ali triste. E o texto vai dizer que o sonho lhe aumentaram a tristeza. Então alguém já estava triste, sonhou e esse sonho lhe aumentaram a tristeza. A verdade, eles não sabiam também o significado e nem tinham quem pudesse interpretar. Afinal, eles estavam presos, provavelmente sem direito à visita, né? Então, se eles estavam frustrados por não terem os seus sonhos interpretados, a gente há de fazer aqui um parênteses, irmãos, para que a gente entenda que os sonhos eram significativos para os povos antigos, e entendê-los era mais importante ainda. Era comum naquele contexto os videntes profissionais. Isso era uma atividade rentável, porque para eles antecipar-se algo que poderia acontecer era do interesse de todo mundo. Então por isso eles lucravam interpretando sonhos, e na ideia deles poderiam até mudar o curso da história de quem pudesse lhe contratar. E aqueles 2 prisioneiros estavam aflitos porque sonharam e estavam confusos. Eles não tinham a própria interpretação dos seus sonhos. No versículo 6 e 7 a gente vai ver o seguinte: vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Se você tiver uma outra versão, essa palavra turbados vai dar a ideia de estavam extremamente tristes. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Entendamos uma coisa, irmãos, uma das funções do administrador do presídio era a visita matinal e ver se algum preso teria alguma demanda ou alguma necessidade, se alguém estava ali doente, e essa era a função de José. E ele reparou na tristeza dos 2 importantes presos, e a tristeza era por causa dos sonhos. Nós percebemos que mesmo em meio ao sofrimento, José se interessa pelo sofrimento dos outros. Ele tem o que a gente chama de empatia. Ele vê aqueles camaradas com semblante ali decaído, se coloca no lugar deles. Na verdade, eles estavam no mesmo lugar, mas talvez a tristeza deles saltasse aos olhos de José, e isso chama a atenção, e José se preocupa com aqueles. Ele quer saber o motivo da angústia. E aí a gente abre um parênteses e fazemos aqui uma pergunta: nós também agimos assim, irmãos, frente ao sofrimento dos outros? Quando nós encontramos alguém e perguntamos: como é que você está? Tudo bem com você? Nós estamos realmente interessados em suas respostas ou apenas perguntamos por motivo de educação? E se a resposta desse alguém nos pega de surpresa e a resposta desse alguém é: não está tudo bem, estou precisando conversar, nós estamos preparados para dar ouvidos àqueles que de forma inesperada surgem com a forma mais inesperada? Geralmente, mesmo que a pessoa não esteja bem, ela vai responder: não, está tudo bem, está caminhando, não, as coisas estão prosseguindo. Porque até em meio a esse corre-corre que nós vivemos, as pessoas elas têm essa dificuldade de compartilhar as suas inquietações. Mas José tinha tempo, os prisioneiros também. Então ele quis saber o que é que se passava nos seus corações que os faziam declinar o seu semblante. José estava pronto para ajudar. E aqui, no versículo 8, eles começam a darem as suas respostas, o motivo pelo qual eles andavam tristes. E eles disseram: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Aqui começa a ser revelada a angústia dos prisioneiros, sonhos que eles não compreendiam e nem tinham como obter a revelação dos mesmos. Esse era um importante meio de revelação, a questão do sonho, e sempre demonstraram que Deus soberanamente controlava o destino de cada um. E na história de José, como eu já falei, esses sonhos vão aparecer de forma clara em 3 momentos. Aparece no capítulo 37,
quando José sonha e conta os seus sonhos aos seus irmãos, e por isso ele é tido como sonhador. E os sonhos de José geram e causam fúria em seus irmãos, porque em um dos seus sonhos, os seus irmãos iriam se prostrar diante dele, como forma de serviço. E aí, como poderia irmãos mais velhos, uma família inteira se prostrar, se curvar diante daquele que seria o caçula? Esse foi o primeiro bloco de sonhos. O segundo é esse que nós estamos tratando no capítulo 40, e se o Senhor assim nos conceder a graça, na semana que vem estaremos trabalhando os sonhos de Faraó. E aí José responde aos seus prisioneiros, reconhecendo e compreendendo que a sabedoria ela não vem do homem. Com isso, José descarta os profissionais que ganhavam dinheiro interpretando assim sonhos. E ele diz, essa sabedoria ela não vem do homem, mas ela vem de Deus. E ele é apenas um instrumento para manifestar o poder de Deus, não a fonte do poder. Quando José diz assim, contai-me os sonhos, ele não está dizendo, eu sou expert em interpretar sonho, mas ele está dizendo, é ao Senhor que cabe a interpretação, serei apenas um veículo, serei apenas um meio pelo qual os seus sonhos serão interpretados. E assim José atribui a Deus toda a glória, em vez de exaltar a si mesmo, ressaltando que a humildade era o seu distintivo. E antes de passarmos às interpretações, irmãos, vejamos, José estava preso, provavelmente já teria passado por sua cabeça, abre aspas, como é que os meus sonhos irão se concretizar eu nessa situação? Quero só relembrar o sonho de José, seus irmãos, sua família, se curvando diante dele. Talvez José tenha pensado, como é que isso vai acontecer nesse cenário? Eu aqui, estando preso, de onde é que os meus irmãos vão vir e vão se prostrar diante de mim? Pelo contrário, isso seria motivo de vergonha para qualquer família. E ainda é o hoje. Então, talvez José tenha pensado, como é que esse sonho vai se concretizar? Como é que Deus vai realizar a sua vontade por meio dessa situação? Lembre-se do título do sermão, existe um plano por trás das grades. Existia um plano na vida de José. E José não desacreditou desse plano, mesmo que dúvidas possam ter surgido ao longo desse período que ele passou ali no cárcere. José ele não perdeu a fé em meio à dificuldade, a sua espera teria que aguardar, o seu tempo era bem diferente do tempo do seu Senhor. E aí no versículo 9, agora a gente vai para as interpretações, do versículo 9 ao versículo 15, nós vemos o sonho do copeiro-chefe. Então nós tínhamos ali 3 personagens, José como intérprete dos sonhos e 2 deles, cada um com seu sonho. E aí do versículo 9 ao 15, nós temos o sonho do copeiro, e ele vai falar, e o interessante é que tanto o sonho do copeiro como o sonho do padeiro, eles tinham a ver com as suas atividades. Eram como se eles estivessem nos seus ofícios, nos seus trabalhos, mas eles não compreendiam, nem o copeiro, a história das vinhas, a história do copo, eles não compreendiam, e o padeiro não entendia os 3 seixos sobre sua cabeça, e porque as aves estariam ali, querendo comer as iguarias do rei. Mas interessante, irmãos, é que já foi lido aqui o sonho do copeiro, mas eu queria me deter aqui no tocante à interpretação. Quando José ele vai dizer o seguinte, então, versículo 12, então lhe disse José, esta é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará ao teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Interessante, irmãos, que primeiro José interpreta um sonho, e aqui entre uma interpretação e outra, nós vimos aqui surgir no personagem José uma esperança, porque ele sabe que um deles será liberto em 3 dias, e ele faz um pedido, e aí a gente vê isso no versículo 14, sabendo agora que o copeiro voltaria a servir a Faraó, ou seja, estaria novamente na intimidade com aquele que julgaria o destino dos prisioneiros, aquele que tinha o poder da caneta, da soltura ou da prisão, José pede que o copeiro interceda por ele junto a Faraó. Surge ali uma esperança, aquele que já estava ali há algum tempo
no cárcere, mesmo contando com a mão de Deus. E aí ele não menciona o feito de seus irmãos quando o venderam como escravo. Isso está lá no capítulo 37. Ele também não menciona o plano da mulher de Potifar quando tramou a situação que o levaria à prisão. Ele apenas relatou que estaria ali de forma injusta. Ele não abre ali a sua história e conta ali o seu drama, a sua relação áspera com os seus irmãos, mas ele diz: eu fui tirado da minha terra e eu fui posto aqui de forma injusta. Por isso eu queria te pedir, né? E ele vai utilizar aqui, irmãos, um conceito teológico chamado hesed, que trataria de fidelidade, que trataria de lealdade, que trataria de amor, que ao longo da Escritura, esse conceito ele vai aparecer como Deus tratando com essa lealdade, com essa fidelidade, com esse amor para com o seu povo. Então, José espera que todo o serviço ali já prestado àqueles oficiais do governo pudesse ser retribuído com uma lembrança. Ele espera que a interpretação do sonho, que ali não foi apenas um mero favor, mas foi a resposta que aquele copeiro havia esperado ansioso. E ele espera que esse serviço por José prestado possa ser recompensado quando aquele padeiro tivesse de volta ao seu ofício. Surge ali uma esperança. Isso não quer dizer que José deixe de confiar em Deus e passa agora a confiar nos homens. Isso mostra que ele entendia que aquela situação pudesse ser um meio para o agir de Deus em sua vida. E aí José ele passa ali a nutrir uma esperança que a sua soltura pudesse estar em aquele primeiro prisioneiro liberto conversar com o faraó. Ele imaginava que o seu habeas corpus iria chegar, mas isso não faz com que creiamos que ele duvidou do Senhor. Ele faz o pedido. Interessante que o outro interesseiro rapidamente se manifesta. Olha só o que diz o versículo 16: vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José. E aí fica uma incógnita, né? Se essa interpretação era boa porque foi favorável, né? Um resultado de soltura. E aí ele já pega uma carona, e aí a gente há de entender que os sonhos, eles embora diferentes, mas eles tinham algumas similaridades. Algumas coisas eram semelhantes, tanto num quanto no outro. Por exemplo, o número 3. Por exemplo, as funções que eles estavam exercendo. Por exemplo, foram sonhados na mesma noite, no mesmo local, interpretados pela mesma pessoa. E aí o resultado para o padeiro é negativo. O sonho do padeiro tinha a ver, portanto, com a sua atividade, assim como também a do copeiro. E aí volto a dizer, eles eram semelhantes. E aí a verdade ela foi revelada. Restava apenas agora esperar os dias se cumprirem para verem se a interpretação estaria correta. Lembremos que a gente falou da interpretação do copeiro e agora José interpreta o sonho do padeiro. E o resultado era completamente diferente. Tratava-se da sua atividade funcional. Provavelmente a padaria não era dentro da casa de Faraó, e o padeiro ele saía para não dar várias viagens com vários cestos em sua cabeça. E o sonho vai dizer que no último cesto, onde estavam ali as iguarias do rei, os manjares, os pássaros ali estavam a roubar aqueles alimentos, e ele não tinha o que fazer. Suas mãos não alcançavam o terceiro cesto. E o que isso significava? Que o resultado para sua sentença, nada do que suas mãos habilidosas pudessem fazer junto a Faraó iria mudar o seu destino. O seu destino já estava traçado. Seria a morte, seria a condenação. E o interessante, irmãos, é que é uma cena meio que horripilante. Quando lemos no versículo 18, a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Para alguém que morava no Egito, e a gente conhece um pouco da cultura por meio daquele processo de mumificação, ter o corpo exposto a aves era algo extremamente vergonhoso. Era uma punição extrema, tendo em vista que a gente está falando aqui de um povo que cuidava dos seus cadáveres. E esse camarada aqui
pela punição que ele receberia, provavelmente a culpa daquilo que ele fez lá atrás, e o texto não é claro, mas ele recebeu a punição por aquilo que ele havia agido de forma contrária com o seu Senhor. E é interessante que esses 3 dias, tanto aparece para um, quanto aparece para o outro. E no versículo 20 a gente vai ver o seguinte: no 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Interessante, irmãos, é que há de entendermos que um faraó, que um rei, que um governante, no seu aniversário ele ia fazer a festa. E esses 2 personagens, tanto um quanto o outro, eles seriam importantíssimos para que essa festa ela pudesse acontecer. Um era o copeiro, aquele que iria provar e tomar conta de todo o banquete, fazer de tudo para que nada fugisse do controle. Embora as 2 funções fossem extremamente essenciais, mas o faraó resolve soltar um e condenar o outro. E esse aniversário foi marcado por essas duas atividades: a soltura de um e a condenação do outro. No versículo 20 mostra que o copeiro recebeu o seu alvará de soltura e o seu cargo de volta. Ele voltaria a servir o copo na mão de Faraó. Isso aqui traz a ideia, irmãos, de confiança e traz a ideia do perdão recebido por ele. Retrata que o tempo em que passou preso foi suficiente como sentença pela falta cometida lá diante do rei. Já o padeiro-chefe não teve o mesmo fim, e a interpretação do seu sonho foi concretizada. Ele foi condenado à morte, mostrando assim a sua culpa. José ele foi bem claro quando argumentou com eles quanto à autoridade da interpretação, quando ele diz: pertence a Deus a interpretação dos sonhos. E aí nós ficamos a perguntar, embora o texto dele não seja tão claro, será que eles creram realmente nessa interpretação? Ou, por exemplo, quando o padeiro disse assim, vendo que a interpretação era boa, o que chamou a atenção do padeiro? Talvez ele quisesse pegar uma carona nessa boa interpretação, já que os sonhos tinham algumas coisas semelhantes, mas o final deles era extremamente contrário. Um era a soltura, outro a condenação. Trago uma outra aplicação, irmãos, e quanto a nós, que não precisamos mais ter nossos sonhos revelados, porque contamos com a própria revelação de Deus em nossas mãos. Confiamos nela plenamente ou somente quando a revelação for boa, como fez o padeiro-chefe? O padeiro ele pega uma carona nessa revelação. E quantas pessoas hoje, ao ouvirem o Evangelho, elas não tapam os ouvidos para aquilo que vai expor verdades sobre a sua vida, ou pecados por nós praticados, e nós queremos que quando essa revelação for boa, aí sim eu vou me alegrar na palavra, aí sim eu vou me alegrar na pregação. Será que nós, por vezes, não nos comportamos como o padeiro? Por fim, José ele foi esquecido pelo copeiro. Aquele que deveria ser grato, mostrou-se ingrato. Interessante, o texto vai falar no versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, ou seja, após de todo o serviço de José prestado, após a interpretação do sonho, após ele voltar às atividades junto do faraó, ele esqueceu. Ele não se lembrou de José e dele se esqueceu. Não se trata aqui, irmãos, de um simples esquecimento. Trata-se de uma questão moral. Ele havia esquecido a sua condição anterior, quando estava preso, e agora estava extremamente ocupado, servindo ao seu Senhor. Você já ouviu aquela frase, né? Quer conhecer alguém? Dê poder a ele. Você já ouviu essa frase, né? A falta de poder também corrompe caráter. Aquele homem, ele estava no poder, e quando o seu poder foi tirado, estava ali agora alguém cabisbaixo, triste, por não compreender um sonho. José, com seu caráter humilde, de servo, auxilia aquele homem, e quando ele volta ao poder, esquece daquela condição que há tão pouco tempo havia acabado de passar. A esperança de José havia sido despertada
e mais uma vez dolorosamente esmagada pelo copeiro e pelo seu senhor. Eu fico a imaginar, irmãos, José vê naquele homem que iria ser liberto a esperança de ser lembrado. Talvez José tenha pensado: nossa, esse homem ele trabalha na casa daquele que tem o poder da caneta. Tomara que ele se lembre de mim. Tomara que a lealdade a lealdade que eu prestei a ele enquanto esse tempo de prisioneiro possa ser lembrado, e esse favor ele possa acontecer. E em 3 dias o resultado do sonho acontece, aquele homem vai embora. Era aniversário do faraó, provavelmente naquele dia ele não iria lembrar, pois ele teria muitas atividades e muitos afazeres. Mas eu fico a imaginar no outro dia, como é que José não ouvia cada passo em direção à sua cela. Cada pessoa que saía e viria à prisão, talvez ele pensasse: talvez seja agora, talvez seja hoje que o copeiro lembrou-se de mim junto a Faraó. Talvez seja hoje que eu vou embora. Talvez seja hoje que eu seja lembrado. Talvez seja hoje que eu ouça a tão esperada frase: você está solto. Só que esse esquecimento do copeiro, que durou 2 anos, 2 anos, para que o copeiro viesse lembrar. Esse esquecimento nos remete a 3 aplicações. Primeira delas, nós devemos parar de colocar a nossa confiança nos homens. Jeremias capítulo 17, versículo 5 vai dizer: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Segunda, a desilusão com os homens deve nos levar para o amor e a fidelidade a Deus. Salmo 118, versículo 8 vai dizer: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. E por fim, a terceira, nós devemos esperar em Deus, pois o seu tempo de agir não é o nosso. Iniciamos o sermão falando de uma geração que busca de forma muito rápida as respostas para tudo. Nós fazemos um pedido ao Senhor e de imediato nós queremos ser respondidos. Amanhã nós retomamos o mesmo pedido e dizemos: Senhor, o Senhor ainda não me respondeu. 3 dias, 4 dias, 5 dias. Quanto tempo temos esperado pela resposta do Senhor? Outra pergunta: com quanto tempo desistimos de algum propósito diante do Senhor? Compondo, na verdade, esse sermão, me deparava com a mãe de um dos pais da igreja, que orou pela sua vida durante 30 anos. O Agostinho, Santo Agostinho, como é mais conhecido. Sua mãe intercedeu ao Senhor por sua vida durante 30 anos. E durante 30 anos ele experimentou aquilo que o mundo poderia oferecer. Após 30 anos de oração, de lágrimas, aquele homem se converte e torna-se uma referência. E outros que já escreveram sobre a sua biografia relataram 30 anos de oração. Essa alma não poderia se perder. Quanto tempo é suficiente para abandonarmos algum propósito diante do Senhor? Quanto tempo nos é necessário para passar na nossa cabeça, no nosso pensamento, de que o Senhor não está a nos ouvir ou não está a nos atender? É interessante, irmãos, como a questão dos sonhos colocaram José no fundo do poço pela primeira vez, quando os seus irmãos o colocaram e o chamaram de sonhador e o lançaram numa cisterna em pleno deserto. E agora os sonhos ou a interpretação deles estaria prestes a pô-lo em liberdade. E é interessante que o capítulo ele termina onde começou, com José na prisão. O capítulo 40 inicia com José preso e finaliza com José preso e esquecido. Ele teria que esperar mais 2 anos para poder ser lembrado. Mas será, irmãos, que o Deus que o fazia prosperar e estava com ele, mencionado no capítulo 39 por diversas vezes,
Será que esse mesmo Deus havia esquecido José? Nós precisamos lembrar que as portas para José, elas foram fechadas enquanto ele estava no cárcere. Mas o mesmo Deus que as fechou, estava preparando a rampa do palácio de Faraó. Pois dentro de 2 anos, agora ele com 30 anos de idade, assumiria um cargo importantíssimo naquela grande potência. José seria agora o governador do Egito. O plano que estava por trás das grades não teve pausa, não foi interrompido, mas ele foi executado no tempo certo. Nós estamos diante de um personagem que saiu de um presidiário ao governador da maior potência daquela época. Isso não tem nada a ver com a conjuntura política de hoje, viu, irmãos? Estamos falando de outro personagem, um prisioneiro temente ao Senhor, que fazia parte do plano de Deus, aquela prisão, fazia parte do plano de Deus, aquela interpretação, fazia parte do plano de Deus, a manutenção da história de José. Um capítulo depois, capítulo 41, se o Senhor assim nos permitir, estaremos vendo José interpretar novos sonhos. E com essa interpretação e habilidade dada por Deus àquele jovem, ele passa a assumir um cargo ali de extrema importância. Como aplicações, tentava estudar o texto, estudava, lia, relia, e eu me perguntava, onde é que está Jesus nesse texto? Onde é que está Cristo nesse texto? E lia, relia. Sabe onde é que está Cristo nesse texto, irmãos? Cristo está como resultado de todo um plano arquitetado pelo Senhor, um plano de manutenção, de preservação, de direcionamento na vida dos patriarcas, para que a semente da mulher viesse a esse mundo e realizasse o plano de Deus quanto à redenção do homem. Na verdade, toda a Escritura aponta para Cristo. Por que José passou pelo que passou? Por que o seu pai, o seu avô, o seu bisavô passaram pelo que passaram? E Deus ali controlando a história de cada um. Deus preservando a vida de cada um, para que aquela linhagem findasse com o nascimento do nosso Redentor. Nós vemos aqui o cuidado divino na vida de José. Nós vemos o cuidado na vida de tantos outros patriarcas que já ouvimos as pregações e as explanações bíblicas. E já que nós estamos dentro das aplicações, será que às vezes não nos parecemos com esse copeiro, irmãos? Não me refiro a ter um cargo alto, a trabalhar para uma autoridade, mas me pergunto, quantas vezes não nos envolvemos com as nossas coisas e esquecemos de nos lembrar e agradecer aquele que nos tirou da prisão? Quantas vezes esquecemos daquele que assinou a nossa soltura de forma definitiva? Quantas vezes nós esquecemos de agradecê-lo quando nos esquivamos de nos reunir com outros libertos? Todos nós aqui fomos libertos pelo Senhor. O Senhor assinou a nossa carta de alforria, onde quebrou os nossos grilhões de pecado e nos trouxe agora para servir a outro Senhor, e não ao mundo caído, mas servir a Deus. Mas quantas vezes nós não nos comparamos com esse copeiro que recebeu a soltura, mas que se envolveu com as suas coisas, com as suas atividades, e só veio lembrar daquele que havia feito-lhe um grande favor 2 anos depois? Quanto tempo nós levamos para agradecer aquele que nos soltou, que nos libertou? Quanto tempo dura a nossa gratidão? Nós deixamos para agradecer ao Senhor domingo após domingo, nós agradecemos ao Senhor dia após dia. Com que frequência passa na nossa cabeça o nosso estado de prisioneiro? Com que frequência passa na nossa cabeça de onde viemos? E que essas lembranças, irmãos, não
não nos faça sentir o desejo de voltar para lá. Pelo contrário, a Escritura diz que precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que é que pode nos dar esperança, se não lembrarmos da obra redentora de Cristo Jesus nas nossas vidas? É isso que nos dá esperança, é olharmos para o Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado. Outrora eu era prisioneiro, hoje sou liberto pelo Senhor. Me ajuda, Senhor, me auxilia a não me envolvermos tanto com as minhas coisas, mas me auxilia a me envolvermos com as tuas coisas, não com as coisas dos nossos pequenos reinos, mas com as coisas do teu reino. Nos auxilia, Senhor. Nós devemos lembrar também, irmãos, que nós, como humanidade, nós merecemos o fim do padeiro e não do copeiro. Por quê? Porque a humanidade toda pecou contra o Senhor. E nós sabemos que o salário do pecado, o salário dessa ofensa, é a morte, é a condenação. O copeiro recebeu a soltura como presente, nós recebemos a salvação como graça. Que seja este o motivo dos nossos corações transbordarem de gratidão e alegria diante do nosso Senhor. Que seja esse o motivo de nos ajuntarmos aqui dia após dia, ocasião após ocasião, convocação após convocação, e que aquilo que possa nortear os nossos corações e enchê-lo de alegria, dizer: Senhor, muito obrigado pela tua obra, obra essa que só o Senhor, ao longo da história, vem arquitetando e nos alcançou e continua alcançando tantos outros, que talvez hoje estejam na condição de prisioneiros, mas o Senhor está com a soltura, por meio da pregação do Evangelho, bastando apenas os prisioneiros reconhecerem o local do cárcere, a situação do prisioneiro, mas olhando para aquele que tem o poder e as chaves para libertar qualquer pecador de qualquer prisão. É a esse Deus que nos juntamos e nos reunimos, é nesse Deus pelo qual falamos e pregamos, é a mensagem desse Deus que proferimos por meio desses canais. É essa mensagem que um dia nos libertou e continua a libertar homens, mulheres encarcerados. A espera e o sofrimento de José precisam nos ensinar algo. Nós precisamos ter em mente o que Paulo tinha e relatou em sua carta aos Romanos, no capítulo 5. E eu gostaria que você pudesse abrir. Nós finalizaremos com a leitura desse texto. Romanos, capítulo 5. Às vezes nós estamos diante de sofrimentos que esse mundo caído nos traz, nos coloca, situações adversas onde não queremos estar, situações onde nós esperamos que batam a nossa porta e nos cheguem com a solução, situações que muitas vezes nos tira o brilho dos olhos, o sorriso do rosto, situações muitas vezes que faz esmorecer a nossa fé. Quando a espera tem que aguardar. São palavras como essa, irmãos, que leremos agora, que nos traz esperança. Paulo fala em Romanos, no seu capítulo 5, do versículo 3 ao 5, ele vai nos dizer: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Gostaria que você passasse agora 2 folhas da sua Bíblia, ou 3, depende da sua versão. Fosse para o capítulo 8, versículo 18. Onde Paulo vai nos dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
Estamos diante de um homem que também esperou no Senhor, que também pediu ao Senhor, que também teve a sua espera, tendo ela que aguardar. Talvez a palavra-chave do sermão seja depender do Senhor, seja esperar no Senhor, porque aquele que detém o tempo, ele faz da forma como ele quer, e a sua palavra, no tocante à sua vontade, diz que é boa, perfeita e agradável. Mesmo em meio a uma prisão, a um cárcere, José experimentou essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Possamos aprender com esse personagem e que a palavra do Senhor possa ter nos falado nesta noite e que possamos refletir, meditar ao longo da semana por meio dela. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, porque sabemos por meio da tua palavra que o Senhor não muda, que não existe no Senhor nenhuma falha, que não existe no Senhor nenhum resquício de falha, pois tu és perfeito. Da mesma forma que o Senhor cuidou da vida de cada indivíduo, de cada patriarca, de cada personagem que a tua palavra menciona e nos ensina, nós cremos que o Senhor há também de cuidar da vida de cada um de nós. Todos os nossos dias estão contados, os cabelos estão contados, o controle dos nossos dias está sob as tuas mãos. Nos auxilia, ó Deus, a compreender a tua vontade. E para isso, ó Deus, precisamos ter intimidade contigo, precisamos confiar no Senhor, que a tua palavra, que não é antiga, que não é moderna, mas que é eterna, ela possa guiar os nossos passos, nos fazendo compreender, ó Deus, o teu agir na vida do teu povo, na vida de cada um de forma individual. Te louvamos mais uma vez pela tua palavra pregada e que ela possa ser vivida, que a nossa espera ela possa aguardar, mas aguardar no Senhor. Em nome de Cristo te louvamos, ó Pai. Amém.